Bom dia! Que alegria, gente, estar participando com vocês aqui da Igreja do Jardim Satélite. Eu recebi o convite da minha amiga Cristina, a gente é amiga, assim, irmãs de longuíssimas datas. E estou muito feliz de participar desse projeto incrível que são os 10 dias de oração. A gente está aqui hoje, né, começando o nosso quarto dia de estudo da Palavra de Deus, de meditação, mas principalmente de oração, onde a gente curva os nossos joelhos, onde a gente clama a Deus para que a gente tenha uma comunhão maior com Ele e que assim a gente entenda o que Ele deseja para a nossa vida. Eu sou Eliane, hoje eu moro atualmente aqui na Bahia, trabalho com as crianças e com os adolescentes no Ministério, né? E da União Leste Brasileira, e também sou esposa do pastor Dodô, conhecido aí de todos vocês. E é uma alegria participar com vocês desse projeto tão incrível e de dedicar aí as nossas primeiras horas do dia numa comunhão maior com Deus. E eu já te convido para a gente começar com uma oração, para a gente iniciar esse dia já clamando ao nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós estamos hoje, Senhor, mais uma vez dedicando as nossas primeiras horas a esse projeto tão importante. E a gente quer começar, Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que sem Ti nada podemos, nada somos e nada faremos. Pega-nos, Senhor, da forma humilde como somos, frágeis, incapazes, e nos fazes gigantes na Tua palavra. Dai-nos a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, nos fortalece e nos mantém em segurança, de acordo com a Tua vontade. Que ao estudarmos a Tua Bíblia nós possamos reconhecer nela e aprender dela o caminho que devemos seguir e que não só nós sejamos abençoados por isso, mas que nós possamos também estender esta bênção a toda a nossa família. Seja com a Igreja do Jardim Satélite, esteja com todos nós, é o que nós lhe pedimos hoje sempre. Amém. Já quero deixar um beijo especial para a Cristina, para o Lorival, né? Que são nossos amigos aí. Saudade de vocês estão me devendo uma visita, hein? Mas vamos ao estudo de hoje, que tem um texto assim incrível, que é super conhecido. O tema de hoje fala sobre vencendo o sofrimento. Essa proposta dos 10 dias deste ano, ela veio com o tema Rumo ao Lar. E cada dia ela traz um estudo sobre algo que a gente deve vencer, sobre algo que a gente precisa vencer. E o texto de hoje, ele começa, ele traz, né, uma parte que fala muito sobre a questão do sofrimento, mas antes ele tem um enredo que permeia por outros caminhos que às vezes a gente pode pensar que não tem tanta coisa a ver, mas que é incrível e a gente vai ler junto. E eu quero te convidar a ler lá em 1 Pedro, capítulo 5, que a gente vai ler uma parte grande, a gente vai do verso 1 até o verso 10, porque ele traz todo um contexto e é muito importante que a gente esteja inserido nesse contexto. Vamos lendo assim. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem para eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores de que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem
sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. E a Ele, seja o poder para todo sempre. Amém. O texto está falando sobre sofrimento. O texto está falando sobre graça, o texto está falando sobre recompensa, mas o texto começa falando sobre servir. Primeiro, ele pega os presbíteros e diz como eles devem servir ao próximo. E ele diz que eles devem olhar para o próximo, que eles devem ter abnegação, que esse servir deve ser por vontade, não por obrigação. Não vou fazer porque eu devo, porque é obrigado, mas eu vou fazer porque é da vontade de Deus. E eu faço isso com gosto. Eu tenho prazer em servir, eu tenho amor em servir. E aí ele diz que eles devem servir não colocando um jugo sobre o outro, não obrigando, não maltratando, mas pelo exemplo. Então eles devem servir pelo exemplo. Até aí você já vê que o eu já foi todo embora. Não tem mais eu. Porque eu sirvo pela vontade de Deus, porque eu sirvo pelo exemplo, porque eu não penso em mim, mas eu penso no outro, porque eu tenho esse desejo de fazer pelo outro e não por mim. Então meu eu já foi embora. E aí ele vem falar para os jovens, não termina aí. Aí ele vem falar para os jovens. E aí para os jovens ele diz que eles devem se sujeitar, que eles devem ser humildes, que eles devem se humilhar, que eles devem então se esvair de si mesmo. Porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. E ele começa a dar aí para mim, e ele me coloca aí, e ele tece um pano de fundo de como eu vou me livrar do sofrimento, de como eu vou vencer o sofrimento, quando eu me esvazio de mim e me encho de Deus. E eu não estou falando aqui de um sofrimento que precisa de ajuda psicológica, de um sofrimento mais profundo. A gente está falando aqui daquele sofrimento que a gente tem todo dia, né? Não um sofrimento patológico. E esse sofrimento, quando você se esvazia de si, mas se enche de Deus, você então recebe a cura desse sofrimento. E o diabo, ele tá aí, ele tá em volta, ele tá como um leão, né? Querendo devorar, querendo acabar com a gente, querendo tirar esse espaço de Deus e encher o nosso coração de sofrimento, encher o nosso coração de tristeza. Mas Deus diz que ele declara, né? Que ao fim ele nos dará a vitória. Que sejamos firmes até o fim, que ele nos dará a vitória. O estudo de hoje também traz um outro texto incrível, que está lá em Salmos 86, verso 15, e diz assim: Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e em fidelidade. Deus, ele é fiel para com seus filhos. Deus era fiel conosco. Ele tem grande misericórdia de nos tirar todo esse sofrimento, toda essa nossa angústia, toda essa tristeza, toda essa coisa que nos abala. O diabo, ele tá aí com distorções, com enganos, trazendo para a gente pensamentos de sofrimento, pensamentos de tristeza, pensamentos de angústia. Mas Deus não quer isso para nós. Lá no livro Maior Discurso de Cristo, tem um texto que está no nosso estudo de hoje, e eu quero que você reflita nele durante este dia, que diz assim:
Não é a vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza, com o coração ferido e quebrantado. Às vezes a gente acha que crente tem que sofrer mesmo, né? Não, porque o crente tem que sofrer, porque a vida é assim mesmo. E a gente vai se abatendo nessa tristeza. E a gente fica triste porque alguém olhou pra gente de cara feia. A gente fica triste porque o arroz queimou. A gente fica triste porque nos desentendemos com um irmão. E a gente não vai procurando formas de ultrapassar aquela tristeza, porque a gente começa a viver como se a tristeza fizesse parte da nossa vida e aquilo fosse normal e tá tudo bem. Mas aí Deus vem e diz pra gente que não é da vontade de Deus que a gente viva triste. Mas repetindo lá o texto que a gente leu em Pedro, né? Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente deve se esvair de nós, lançar sobre ele, deixar que ele cuide e que ele retire da gente toda essa tristeza. E Deus traz conforto para a gente. E um outro trechinho, lá no maior discurso de Cristo também, na página 14, diz assim: todos que são seguidores de Cristo tomarão parte dessa experiência. Ao participarem de seu amor, entrarão para seu serviço, a fim de salvar os perdidos. Todos nós somos um exército, para cuidarmos uns dos outros, para estarmos então atentos ao dor do próximo, nos esvaindo da nossa dor, permitindo que Deus preencha esse espaço e que assim nós possamos sorrir. O estudo de hoje, ele termina com uma frase que eu achei incrível. Outros podem passar de largo, mas ele nunca o fará. Eu conheço muito a Cris e o Lorival, né? A gente tem uma intimidade muito grande. E a gente sabe das dores, né? Próximas. Mas eu não sei das dores de vocês. Eu não sei quantos da igreja vão assistir, né? Vão participar. Vão assistir agora, vão assistir depois. Mas eu sei que tem dores que são mais fortes. Eu sei que dores talvez curem mais rápido. E você pode até colocar aí no chat, né? Algum pedido de oração, alguma dor pela qual você está passando, algo que você queira compartilhar, algo que você queira que a gente ore junto. Mas eu sei que tem muitas dores que são só nossas, que a gente nem compartilha, que a gente não quer expor, às vezes, né? E durante esses dias, hoje já é o quarto, né? Durante esse projeto dos 10 dias, mantenha esse propósito de entregar aos pés de Jesus todas as suas dores. Porque outros podem passar de largo, mas ele não. Para outros, talvez você possa não confessar as suas dores. Você pode estar escrevendo aqui no chat agora pedido de oração, mas talvez tenha uns que você não escreve, que você não expressa, que você não verbaliza. Entrega eles para Jesus. Entrega eles para aquele que pode curar. Para aquele que, ao você se esvair de si mesmo, esvaziar de si mesmo, você vai se preencher com ele e ele vai te dar a vitória. A gente vai orar agora e vamos entregar para Jesus tudo isso. Todas essas dores, todo esse sofrimento, e vamos clamar por esse vencer o sofrimento. Nós possamos ter um dia feliz. Que você tenha um dia feliz. Que você passe esse domingo aí sorrindo, que apesar dos afazeres, apesar das coisas que vão sair do planejado, apesar das coisas que não vão sair do jeito que a gente queria, apesar das coisas que vão dar errado, algumas vão dar errado, que isso não lhe cause sofrimento. Não é que vai dar tudo certo, mas é que isso não vai lhe causar sofrimento, porque você sabe em quem você crê, porque você lança suas ansiedades aos pés de Jesus e porque Ele prometeu
que a vitória é certa. Ore comigo. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigada, Senhor, porque a gente sabe que a gente pode ter um dia feliz. A gente sabe que a gente pode sorrir. A gente sabe que nós podemos ter um dia de vitórias apesar das coisas que não deram errado. Algumas pessoas, Senhor, expressaram os seus pedidos, mas muitas outras têm esses pedidos guardados em seu coração. Visite-as, Senhor, visite-as todas. Visite o íntimo do nosso coração. Restaura a nossa dor mais profunda. Preencha a nossa vida com o Teu poder. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um dia lindo, um dia feliz. E que a glória do Senhor lhe preencha hoje e sempre. Beijo grande. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.